Existem segredos na vida que nem mesmo o brilho dos holofotes consegue esconder. Por trás dos sorrisos impecáveis e do glamour infinito, escondem-se decisões estratégicas, romances inesperados e desafios que poucos conhecem. O que aconteceu de verdade nos bastidores das histórias que marcaram a vida das maiores estrelas? Nos momentos-chave que mudaram tudo para eles. Número 1. O legado da monarquia britânica. Durante séculos, tem sido um símbolo de tradição e orgulho para o Reino Unido. Essa instituição resistiu ao passar do tempo, desde os primeiros monarcas medievais até os dias de hoje. No entanto, esse legado não esteve isento de desafios. A monarquia teve que enfrentar mudanças profundas na sociedade, na política e nas atitudes do público. Reis e rainhas foram testemunhas de transformações globais, como a Revolução Industrial, as guerras mundiais e, mais recentemente, a era digital. Essas mudanças obrigaram a família real a se adaptar continuamente. Durante o reinado de Isabel II, por exemplo, a monarquia passou por uma renovação de imagem, deixando de ser vista como uma instituição rígida para se tornar algo que se conecta melhor com o povo. Mas isso não foi fácil. O escrutínio público e midiático ao qual os membros da realeza estão submetidos tem sido implacável, colocando à prova sua capacidade de se manterem relevantes nos tempos modernos. Em especial, a monarquia teve que equilibrar tradição e modernização, um desafio constante que exige habilidades diplomáticas e estratégicas. Nesse contexto, o rei Charles III enfrenta um dos momentos mais cruciais da história recente da monarquia. O papel da realeza atualmente tem sido alvo de debate, questionando-se sua relevância em um mundo cada vez mais republicano e democrático. No entanto, Charles, com seu estilo particular, parece decidido a dar um passo adiante, combinando o melhor das tradições monárquicas com uma abordagem mais contemporânea. Número 2. A ascensão do rei Charles. A chegada de Charles III ao trono foi um momento histórico no Reino Unido. Aos 75 anos, ele se tornou monarca após a morte de sua mãe, Elizabeth II, que reinou por mais de 70 anos. Essa mudança marca o início de uma nova era para a monarquia britânica. Desde o início, Charles tentou combinar a tradição que sua mãe manteve durante seu longo reinado com uma abordagem mais moderna, buscando se conectar melhor com a sociedade atual. O rei Charles tem sido um defensor do meio ambiente há décadas, algo que tem refletido em seu reinado. Não é de se estranhar que ele tenha incluído a sustentabilidade e a consciência ecológica como temas centrais de sua agenda. Ao longo dos anos, ele falou abertamente sobre as mudanças climáticas e a importância de cuidar do planeta, e agora, como rei, parece decidido a usar sua influência para continuar promovendo esses temas. Mas a ascensão de Charles não esteve isenta de desafios. Para alguns, seu estilo direto e suas opiniões sobre temas polêmicos como arquitetura ou meio ambiente o tornam um monarca diferente de sua mãe, que era vista como uma figura neutra e distante dos debates políticos. Charles mostrou ser menos tradicional nesse aspecto, algo que pode ser visto tanto como uma força quanto como uma fraqueza, dependendo do ponto de vista. Número 3. Os primeiros romances de Charles. Antes de se casar com Camilla Parker Bowles, a vida amorosa do rei Charles foi marcada por vários relacionamentos com mulheres de prestígio. Desde muito jovem, Charles enfrentou a pressão de sua posição real, o que influenciou as expectativas sobre com quem ele deveria se casar. Uma das primeiras pessoas em sua vida amorosa foi Georgiana Russell, filha do embaixador britânico na Espanha, uma mulher de linhagem aristocrática que se encaixava perfeitamente nos padrões da família real. Outro relacionamento significativo foi com Lady Jane Wellesley,
filha do Duque de Wellington, uma família com profundas conexões militares e sociais no Reino Unido. Carlos também esteve envolvido com Davina Sheffield e Lady Sarah Spencer, que curiosamente era a irmã mais velha da princesa Diana. Esses relacionamentos não só refletiam as complexidades de fazer parte da realeza, mas também mostravam como Carlos se via preso entre o dever real e seus sentimentos pessoais. No entanto, a mulher que mais marcou sua vida antes de Camila foi, sem dúvida, a própria Camilla Chan. Carlos e Camila começaram seu relacionamento antes de ele se casar com Diana e, embora não tenham se casado inicialmente, a conexão entre os dois nunca se rompeu. Esse relacionamento acabou sendo uma constante na vida de Carlos, apesar dos inúmeros obstáculos e das expectativas familiares. Número 4. E a influência de Lord Mountbatten. O tio-avô de Carlos foi uma figura extremamente influente em sua vida, especialmente no que diz respeito às suas decisões românticas. Considerado um dos conselheiros mais próximos do jovem príncipe, Mountbatten não apenas lhe ofereceu conselhos, mas também o guiou de forma estratégica, moldando muitas das decisões que Carlos tomaria em sua juventude. Mountbatten incentivou Carlos a aproveitar sua juventude e a não se apressar para casar, um conselho que influenciou os inúmeros relacionamentos do príncipe. Ele acreditava firmemente que Carlos deveria experimentar a vida antes de assumir o compromisso do casamento, já que o futuro rei teria uma enorme responsabilidade sobre seus ombros. Para Mountbatten, as aventuras amorosas de Carlos não eram um problema, mas sim parte do seu desenvolvimento como indivíduo e como futuro monarca. No entanto, quando chegou o momento de escolher uma esposa, Mountbatten se mostrou mais rigoroso. Aconselhou a procurar uma mulher adequada, alguém que fosse atraente e de bom caráter, mas que não tivesse muita experiência romântica prévia. Ele acreditava que a vida na realeza seria difícil para qualquer mulher que não estivesse acostumada aos rigores de fazer parte da monarquia britânica. Em sua mente, Mountbatten já havia identificado uma possível candidata, sua própria neta, Amanda Knatibou. Número 5. O trágico assassinato de Mountbatten. A vida de Charles sofreu um golpe devastador em agosto de 1979, quando seu querido tio-avô, Lord Louis Mountbatten, foi assassinado pelo exército republicano irlandês, IRA, em um atentado à bomba. Esse trágico evento não só marcou profundamente Charles, como também teve repercussões importantes em sua vida romântica e pessoal. O assassinato de Mountbatten, que havia sido uma figura paterna para Charles, o deixou devastado. Mountbatten não foi apenas um mentor próximo, mas também desempenhou um papel crucial nas decisões pessoais de Charles, inclusive nas relacionadas ao amor e ao casamento. Foi ele quem incentivou Charles a aproveitar a juventude e a buscar uma esposa adequada quando chegasse a hora. Na verdade, Mountbatten havia sugerido sua própria neta, Amanda Knatibou, como uma possível esposa para Charles, e ambos estavam no processo de se conhecerem melhor quando a tragédia aconteceu. O assassinato de Mountbatten afetou gravemente esses planos. Amanda, abalada pela perda do avô, além de outros membros da família no mesmo ataque, decidiu que não estava pronta para se casar com Charles. A intensa pressão de se juntar à família real, somada à tragédia pessoal, fez com que Amanda optasse por recusar a proposta de casamento de Charles. Número 6. E o relacionamento de Charles e Diana. Começou de maneira inesperada. Inicialmente, quando Charles conheceu Diana em 1977, ele não a via como uma possível parceira romântica. Na verdade, naquela época ele estava saindo com a irmã mais velha dela, Lady Sarah Spencer. No entanto, o destino tinha outros planos para ambos,
3 anos depois, em 1980, o relacionamento entre Charles e Diana começou a tomar um rumo romântico. Charles, sob a constante pressão de sua família e da mídia para encontrar uma esposa adequada, passou a ver em Diana uma opção ideal. Diana não só vinha de uma família nobre, como também se encaixava perfeitamente na imagem pública que a família real queria projetar. Ela era jovem, bonita e parecia ser uma figura adequada para assumir o papel de princesa. Para Charles, seu tio-avô, Lord Mountbatten, sempre foi um grande defensor de que sua futura esposa deveria ter um caráter doce e não ter um passado amoroso complicado, e Diana atendia a esses critérios. O noivado oficial entre Charles e Diana foi anunciado em fevereiro de 1981 e seu casamento, celebrado na Catedral de São Paulo em 29 de julho do mesmo ano, tornou-se um dos eventos mais midiáticos da década. O casamento foi assistido por milhões de pessoas ao redor do mundo, consolidando Diana como uma das figuras mais populares da monarquia britânica. Em pouco tempo, o casal teve 2 filhos, o príncipe William em 1982 e o príncipe Harry em 1984. Número 7. Charles e Camilla, o retorno de um amor. À medida que o casamento de Charles com Diana se deteriorava, sua relação com Camilla Parker Bowles foi retomada, o que gerou uma grande controvérsia pública. Para muitos, a presença de Camilla na vida de Charles foi vista como uma traição ao seu casamento com Diana, especialmente devido ao impacto emocional que isso teve na princesa. No entanto, o que para o público parecia uma simples infidelidade, para Charles e Camilla foi a continuação de um relacionamento que havia começado muito antes de Diana entrar em sua vida. Charles e Camilla se conheceram nos anos 70 e, desde o início, sentiram uma conexão especial. Embora ambos tenham seguido caminhos separados em seus casamentos com outras pessoas, nunca deixaram de ser amigos próximos. Durante o tempo em que Charles esteve casado com Diana, Camilla permaneceu em sua vida, o que gerou tensões não só dentro da família real, mas também com a mídia e o público. O relacionamento de Charles com Camilla foi um dos maiores escândalos que a monarquia enfrentou nas últimas décadas do século XX. Apesar do escândalo, Charles sempre defendeu seu relacionamento com Camilla, afirmando que ela foi seu apoio constante nos momentos mais difíceis de sua vida. Após a separação oficial de Charles e Diana em 1992 e após a trágica morte de Diana em 1997, Charles e Camilla começaram a aparecer publicamente juntos. No entanto, o relacionamento deles ainda enfrentava a desaprovação de muitos setores da sociedade britânica. Número 8. O impacto da mídia no casamento real. Não só foi acompanhado de perto pelo público britânico, como também foi constantemente observado pela mídia. Desde o anúncio do noivado até os momentos mais difíceis da separação, o casal foi alvo de um escrutínio implacável que, sem dúvida, agravou as tensões entre eles. Os paparazzi seguiam cada um de seus passos e os rumores sobre a infelicidade de ambos viraram manchetes sensacionalistas. À medida que as dificuldades no casamento se tornaram mais evidentes, a mídia não demorou a publicar histórias sobre os supostos problemas entre Charles e Diana. O relacionamento de Charles com Camilla foi uma das principais causas de controvérsia, e quando a notícia do romance reatado veio à tona, os tabloides explodiram. Para Diana, o escrutínio constante da imprensa foi devastador. Em mais de uma ocasião, ela expressou sua frustração pela invasão de sua vida privada, e essa pressão só intensificou os problemas em seu casamento. Em 1992, Diana decidiu dar um passo sem precedentes e falar abertamente sobre seus problemas matrimoniais no livro de Andrew Morton intitulado Diana, Sua Verdadeira História.
O livro revelava detalhes íntimos de sua vida com Charles e confirmava os rumores sobre a infidelidade de Charles com Camila. Esse livro foi um golpe para a imagem da família real e gerou um escândalo sem precedentes. Pouco depois, em dezembro daquele mesmo ano, o primeiro-ministro britânico, John Major, anunciou a separação legal de Charles e Diana. O impacto da mídia no casamento de Charles e Diana foi imenso. Manchetes sensacionalistas e pressão constante da mídia contribuíram para o fim do relacionamento, expondo seus problemas particulares ao público de forma brutal. No final, o escrutínio público afetou não apenas o casal, mas também a percepção da monarquia como um todo. A mídia se tornou uma peça-chave na desintegração do casal real mais famoso da Grã-Bretanha. Número 9. O casamento de Carlos e Camila. Após anos de controvérsia e escrutínio público, o casamento entre Charles e Camila foi finalmente formalizado em 9 de abril de 2005. Essa união, embora esperada por alguns, foi vista com ceticismo por outros, principalmente devido à história por trás do relacionamento deles e a ligação com o fracassado casamento de Charles com Diana. No entanto, para Charles, casar-se com Camila era mais do que uma simples formalidade. Representava a culminação de uma longa jornada pessoal e emocional. O casamento foi celebrado em uma cerimônia civil na prefeitura de Windsor, uma decisão que surpreendeu muitos, já que a maioria dos casamentos reais acontece em igrejas. A rainha Elizabeth II, embora não tenha comparecido à cerimônia civil, esteve presente na bênção religiosa que ocorreu mais tarde naquele dia na Capela de São Jorge, o que demonstrou seu apoio à união. Esse apoio foi crucial para legitimar o casamento aos olhos de muitos britânicos, que ainda viam com desconfiança a figura de Camila. O caminho até esse casamento não foi fácil. Durante anos, Camila foi vista como a outra mulher no casamento de Charles e Diana, uma figura que na época foi duramente criticada pelo público e pela mídia. No entanto, ao longo do tempo, tanto Charles quanto Camila trabalharam arduamente para mudar essa percepção. Camila adotou uma postura discreta e se envolveu em diversas causas beneficentes, enquanto Carlos se manteve firme em seu apoio a ela, o que ajudou a suavizar sua imagem pública. Número 10. Camila como rainha consorte. O papel de Camila como rainha consorte tem sido complexo e desafiador. Apesar de ter trabalhado arduamente para conquistar seu lugar dentro da família real, Camila enfrentou certos obstáculos que limitaram sua influência em comparação com outras figuras da realeza. Desde o início, sua posição foi vista com ambiguidade, em grande parte devido à sombra que a princesa Diana projetava sobre a história de Charles e Camila. Embora Camila tenha assumido o título de rainha consorte após a ascensão de Charles ao trono, sua influência dentro da família real não foi tão significativa quanto alguns poderiam ter antecipado. Durante anos, ela trabalhou discretamente, evitando o protagonismo, e se dedicou a causas beneficentes, como o apoio a organizações que combatem a violência doméstica e a promoção da alfabetização. Essas iniciativas ajudaram a melhorar sua imagem pública, mas, mesmo assim, a aceitação completa por parte do público e da família real tem sido um processo lento. Um dos maiores desafios que Camila enfrentou é a constante comparação com a princesa Diana. Apesar dos anos que se passaram desde a trágica morte de Diana, sua figura continua sendo icônica para muitos britânicos, o que complicou o papel de Camila dentro da monarquia. Frequentemente, ela teve que lidar com a percepção de ser a segunda opção na vida de Charles, uma narrativa que tem sido difícil de superar. Número 11. As decisões estratégicas de Charles. Desde que Charles assumiu o trono, ele implementou uma série de decisões estratégicas que redefiniram o papel de vários membros da família real.
Uma das decisões mais notáveis foi a redistribuição de responsabilidades dentro da família, onde figuras mais jovens, como o príncipe William e a princesa Catherine, assumiram papéis mais proeminentes. Essa mudança, embora necessária para modernizar a monarquia, gerou certas tensões, especialmente com a rainha consorte, Camila. Charles tem consciência da importância de rejuvenescer a imagem da monarquia para garantir sua relevância no século XXI. William e Catherine representam o frescor e o dinamismo que muitos esperam da realeza atualmente, e sua popularidade entre o público britânico tornou lógica a decisão de Charles de confiar a eles mais deveres. Esse foco na geração mais jovem faz parte de uma estratégia de longo prazo que busca preparar William para assumir o trono no futuro, garantindo que a monarquia permaneça conectada com as novas gerações. No entanto, essa mudança de foco não tem sido fácil para Camila, que esperava assumir mais responsabilidades como rainha consorte. As decisões de Charles de delegar muitas das tarefas cerimoniais e oficiais a William e Catherine deixaram Camila em uma posição desconfortável. Embora continue desempenhando um papel importante na vida de Charles, sua influência nos assuntos reais parece ser mais limitada do que ela antecipava quando assumiu o título de rainha consorte. Número 12. A ascensão de William e Catherine. Com o tempo, o príncipe William e a princesa Catherine assumiram papéis cada vez mais importantes dentro da família real, tornando-se os rostos mais visíveis da monarquia moderna. Desde o casamento em 2011, William e Catherine mostraram ser um casal capaz de combinar tradição e modernidade, o que ajudou a revitalizar a imagem da realeza britânica em um mundo em constante mudança. À medida que o rei Charles delega mais responsabilidades a eles, William e Catherine têm demonstrado estar à altura das circunstâncias. Com uma presença cada vez maior em eventos públicos, visitas diplomáticas e causas beneficentes, ambos se consolidaram como figuras-chave na monarquia. Sua popularidade tem crescido de forma constante, especialmente entre as gerações mais jovens, que veem neles um exemplo a ser seguido por sua proximidade, acessibilidade e senso de dever. Uma das razões por trás do sucesso de William e Catherine é a sua capacidade de equilibrar a vida pública e privada. Apesar de estarem constantemente sob os holofotes da mídia, eles conseguiram manter uma imagem familiar sólida, protegendo a privacidade dos filhos enquanto cumprem com seus deveres reais. Isso tem sido fundamental para a sua popularidade, pois projetam uma imagem de modernidade que se conecta com o público, mas sem perder o respeito pelas tradições que a monarquia britânica representa. Número 13. A popularidade de William e Catherine. O príncipe William e a princesa Catherine se consolidaram como as figuras mais populares dentro da família real britânica. Desde o casamento em 2011, seu carisma, proximidade e capacidade de equilibrar tradição e modernidade conquistaram o público britânico e internacional. Para muitos, eles são a personificação do futuro da monarquia, um reflexo de como a instituição pode se adaptar aos tempos sem perder sua essência. Um dos fatores-chave por trás de sua popularidade é a capacidade de manter uma imagem acessível e familiar. Apesar de estarem sob constante escrutínio da mídia, William e Catherine conseguiram projetar uma vida familiar equilibrada, mantendo seus filhos longe dos holofotes na medida do possível, mas ao mesmo tempo cumprindo com seus deveres reais. Seu foco em causas beneficentes também desempenhou um papel importante em sua aceitação pelo público. Catherine tem sido uma defensora ativa da saúde mental, do bem-estar infantil e da educação na primeira infância, o que ressoou com muitas pessoas. A popularidade de William e Catherine também foi um fator crucial nas decisões estratégicas do rei Charles. Ciente do apoio massivo que eles têm, Charles delegou a eles mais responsabilidades, sabendo que sua presença pública ajuda a melhorar a imagem da monarquia.
Os eventos dos quais participam costumam atrair grande atenção da mídia e são recebidos com entusiasmo pelo público, o que gerou uma dinâmica positiva para a família real. Número 14. E na relação de Charles e Camila sob pressão. A consorte Camila tem sido uma das figuras mais examinadas e discutidas da realeza britânica. Embora estejam juntos há anos e tenham se casado em 2005, a dinâmica entre eles mudou desde que Charles assumiu o trono. Tornar-se monarca trouxe consigo uma série de responsabilidades e desafios que colocaram à prova o relacionamento pessoal deles. Ao longo de sua vida, Charles sempre foi uma figura pública sob enorme pressão e Camila tem sido seu apoio constante. No entanto, desde que se tornou rei, as exigências de sua posição aumentaram consideravelmente e isso impactou na quantidade de tempo que eles podem passar juntos. As longas horas de trabalho, as reuniões diplomáticas e os compromissos oficiais reduziram o tempo que Charles e Camila têm para se dedicar ao relacionamento pessoal. Além disso, a decisão de Charles de delegar muitas responsabilidades ao seu filho, o príncipe William, e à princesa Catherine, gerou certa tensão dentro do casal. Camila, como rainha consorte, esperava assumir um papel mais proeminente nas atividades diárias da monarquia, mas percebeu que muitas das tarefas importantes foram atribuídas ao casal mais jovem. Embora tenha sido compreensiva com os motivos por trás dessas decisões, não tem sido fácil para ela se adaptar a essa nova dinâmica. Número 15. Nos problemas de saúde do rei Charles. Nos últimos anos, algo que tem gerado preocupação não só dentro da família real, mas também entre o público. Embora o rei tenha continuado com seus deveres oficiais e tentado minimizar o impacto de seus problemas de saúde em seu reinado, é evidente que seu bem-estar é uma preocupação constante. As questões relacionadas à sua saúde colocaram em dúvida o futuro da monarquia, especialmente se Charles viesse a ficar incapacitado de continuar com seus deveres. À medida que o rei Charles envelhece, as preocupações sobre sua capacidade de cumprir todas as suas responsabilidades aumentaram. Embora ele tenha mantido uma agenda de trabalho ativa, os rumores sobre sua saúde não desapareceram. Em particular, alguns relatos apontaram que o rei teve que reduzir seus compromissos oficiais devido a questões relacionadas à sua mobilidade e energia, o que alimentou as especulações sobre seu estado de saúde. Para a rainha consorte Camila, esses problemas têm sido uma fonte adicional de ansiedade. Embora sempre tenha sido o pilar de apoio emocional para Charles, a possibilidade de que seu marido não possa continuar desempenhando seu papel como rei acrescentou uma camada de incerteza sobre seu próprio futuro. Camila tem se mantido firme em seu papel, mas é evidente que o bem-estar de Charles afeta profundamente sua vida e sua posição dentro da família real. Número 16. O futuro incerto de Camila sob William. Está intrinsecamente ligado ao reinado de seu marido, o rei Charles. Embora tenha trabalhado arduamente para conquistar seu lugar dentro da monarquia, existe uma crescente incerteza sobre qual será seu papel quando William assumir o trono. O vínculo entre Camila e Charles é sólido, mas seu status dentro da família real pode mudar significativamente quando William e Catherine assumirem seus papéis como rei e rainha. Embora Camila tenha sido uma figura pública importante durante o reinado de Charles, é possível que sua influência diminua sob o reinado de William. Por ser esposa do monarca, sua posição atual está muito ligada ao reinado do marido. Assim que William assumir o trono, Camila passará para um segundo plano e sua relevância dentro da família real pode ser reduzida. Para muitos, o papel de Camila como rainha consorte foi questionado desde o início e a sombra da princesa Diana ainda está presente na memória do público. Essa situação pode fazer com que, sob o reinado de William, sua influência dentro da família real diminua ainda mais.
Além disso, a popularidade de William e Catherine desviou em grande parte a atenção do público para a geração mais jovem, deixando Camila em uma posição ambígua. Número 17. A visão progressista de Charles para a monarquia. Ao contrário de sua mãe, a Rainha Elizabeth II, ele sempre demonstrou uma inclinação para abordar temas que tradicionalmente não faziam parte das responsabilidades de um monarca. Charles, desde seus anos como príncipe de Gales, tem sido um defensor fervoroso do meio ambiente, da arquitetura sustentável e da proteção da biodiversidade, algo que continuou promovendo durante seu reinado. Essa visão progressista tem sido uma das características distintivas de seu mandato, marcando uma diferença clara em relação à visão mais conservadora e tradicional de sua mãe. Charles aproveitou sua posição para defender a ação climática e o respeito ao meio ambiente, temas que em sua juventude eram considerados excêntricos, mas que hoje estão na vanguarda das preocupações globais. Essa abordagem ressoou especialmente entre as gerações mais jovens, que veem nele um monarca consciente dos problemas que afetam o mundo contemporâneo. Ao longo de sua vida, Charles ficou conhecido por ter opiniões firmes sobre temas polêmicos como planejamento urbano, agricultura e saúde holística. Apesar de alguns críticos acreditarem que um monarca não deveria se envolver nesses assuntos, Charles deixou claro que seu reinado não será apenas um símbolo de continuidade, mas também um espaço para a evolução da monarquia em direção a uma instituição mais conectada com as preocupações sociais atuais. Número 18. A importância da geração mais jovem na monarquia. O rei Charles III tem plena consciência da necessidade de preparar a próxima geração para assumir a liderança da monarquia britânica. Desde sua ascensão ao trono, ele deixou claro que o príncipe William e a princesa Catherine desempenharão um papel crucial no futuro da instituição. Charles delegou a eles responsabilidades importantes, o que não só demonstra sua confiança no casal, mas também seu foco de longo prazo para garantir a continuidade da monarquia. William e Catherine representam um equilíbrio perfeito entre tradição e modernidade, e Charles sabe disso muito bem. Ambos conquistaram a simpatia e o apoio de grande parte do público britânico, especialmente entre as gerações mais jovens, o que os torna peças fundamentais para manter a relevância da família real. Sua proximidade com o povo, a capacidade de se adaptar às demandas modernas e o foco em causas importantes como saúde mental e educação infantil consolidaram sua posição como os futuros reis que o povo deseja ver. Essa abordagem de Charles em relação à geração mais jovem é estratégica, pois ele entende que a monarquia precisa evoluir para continuar sendo relevante em um mundo que muda rapidamente. Em vez de se apegar exclusivamente às tradições do passado, o rei optou por modernizar a imagem da monarquia, algo que William e Catherine personificam perfeitamente. A combinação de sua popularidade, carisma e senso de dever os torna os sucessores ideais para dar continuidade ao legado da monarquia britânica.